Olá, pessoal! Eu sou Karine Cartacho e hoje nós estamos no nosso segundo episódio de Karine Cartacho Diálogos Educacionais. Para você que não me conhece, eu tenho 3 filhos com idades diferentes, 22 anos, o meu mais velho, 15 anos, a minha do meio, e 5 anos, o meu mais novo. E sou casada há 22 anos. Trabalho integralmente com a educação, já fazem 9 anos, quando eu decidi abrir uma franquia do Kumon aqui em Olinda. Então, desde então, a educação ela faz parte da minha vida, tanto no meu dia a dia no trabalho, quanto em casa, na educação dos meus filhos. E hoje, para esse podcast super legal, eu trouxe uma amiga do meu coração, uma amiga de infância, que trabalha no meio corporativo já há muitos anos, e ela é graduada em administração, tem MBA em estratégias de negócio e mestrado em gestão organizacional com foco em cultura e diversidade. Mas, além disso, ela tem muitos anos de experiência em gestão de RH. E por isso eu trouxe ela aqui para conversar com a gente hoje, para a gente conversar um pouco sobre a importância de termos disciplina, rotina e gerenciar as nossas metas desde crianças. E essa amiga querida é a Pauline Azevedo. Seja bem-vinda, Pauline. Obrigada. E depois de toda essa apresentação, eu queria que você falasse um pouquinho como é sua experiência profissional, como foi sua trajetória, para a gente poder entrar no tema, né, dessa importância da disciplina, da rotina, da administração do tempo e outras coisas que a gente tem certeza que a gente tem muito que ouvir de você hoje. Ah, que bom. Primeiro, obrigada pelo convite, Karine. Acho que falar de metas, de planejamento, de organização é uma coisa que eu gosto muito. Eu trabalho com RH há anos porque tenho uma grande paixão por trabalhar com carreira, né? E a educação, ela é transformadora quando a gente fala de carreira, né? Então, sou muito grata de estar aqui hoje com você, até porque realmente somos amigas de infância, né? Crescemos juntas, né? E cada uma foi direcionar a sua carreira para aquilo que gostava, né? E que pensava. E muito focada em disciplina. Exatamente. Né? Por isso que estamos aqui hoje. Então, me sinto muito à vontade, tenho prazer em discutir esse tema hoje aqui no podcast. Ah, que legal. E a gente sabe que a disciplina, né, a rotina, o hábito, né, diário, ele pode modificar toda a vida de uma pessoa. Não só de uma criança, não é? Mas também do adulto. E a gente sabe que se a gente começa a desenvolver isso desde criança, a tendência é que o adulto ele tenha mais facilidade em algumas habilidades na sua vida acadêmica. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco dessa sua experiência com o RH. Como é essa seleção? O que é que você percebe nos jovens de hoje? Né? O que é que você acha assim, que de repente, vamos dizer assim, que eles precisam melhorar? Ou que você vê, poxa, essa geração ela traz isso de bom? Né? Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho dessa tua experiência. Tá. Assim, falando muito de RH, né, e de dentro das organizações, né, você contou, eu fiz um mestrado muito voltado para a cultura e diversidade nas organizações, porque a gente vive um momento em que a gente tem inúmeras gerações dentro da organização. Exatamente. Tem aquelas que somos nós, né, em que a gente tinha uma disciplina mais estruturada, né, e a gente tinha, talvez não fossem chamadas de metas naquela época, mas a gente já tinha metas e planos estabelecidos, até pela nossa família. E hoje a gente tem uma geração que ela é muito nova e que estabelecer metas e estabelecer rotina diária é mais difícil. Por isso que hoje muitas empresas recorrem ao home office. Porque a gente sabe que dentro das organizações as pessoas prezam por qualidade de vida e ele dá qualidade de vida, óbvio, mas também a gente não tem uma rotina de todos os dias ter um horário, você tem que sair, pegar um transporte, seja um ônibus, um carro e ter você faz o seu horário, né, muitas vezes no home office. Então você muda um pouco. Mas como é que se estabelece uma rotina numa condição dessa, né? E aí vem o que você falou que é muito feliz, né? Isso tem que começar de criança, né? Isso começa de casa, de como é que a gente estabelece rotinas para um filho. E muitas vezes é simples. Ele tem um horário simples, ele tem um horário de acordar, ele tem um horário que ele pode usar o computador, o horário que ele pode usar o tablet, o horário que ele vai fazer as tarefas, né? A organização, ele bagunçou lá com seus brinquedos, ele tem que saber guardar, ele tem que saber organizar o que é dele, porque isso parece, às vezes, até a gente como pai, mãe, né? Nós somos Exatamente. Mães, a gente acha que a gente está sendo muito chato com o filho, está cobrando demais,
mas na verdade não é uma cobrança, a gente está realmente preparando ele para a vida, né, com essa educação em que a gente exige um pouco mais de rotinas mesmo, né? E lá em casa, por exemplo, com meu filho, lá, quando ele quer alguma coisa, a gente fala para ele o seguinte, tudo é merecimento, e merecimento é você estabelecer meta. Né? Então, quando ele diz, mãe, eu quero ir para o cinema hoje, eu falo, tá bom, primeiro as tarefas do comum, é sua meta. Terminou as tarefas do comum, a gente vai para o cinema. Né? E eu acho que essa é a primeira fase. E depois a gente vai trabalhando isso na adolescência, vai trabalhando isso no lado adulto, e as organizações também, de certo modo, precisam se preparar para essa nova turma que está chegando. Né? E essas gerações que interagem lá dentro. Uma coisa que eu percebo muito, como eu tenho 3 filhos em gerações diferentes, né? Então, o meu mais velho hoje, de 22, ele já está no mercado de trabalho. E quando ele era menor, às vezes eu tinha um pouco de dúvida. Eu dizia, poxa, será que eu estou sendo muito exigente? Não é? Será que eu estou cobrando muito os estudos dele? Porque você fica naquela, primeiro filho, né? Então você fica às vezes com um pouco de dúvida, né? Será que eu estou fazendo certo? E hoje eu já consigo provar um pouco de como foi importante ter sido exigente, né? Ter sido aquela mãe chata. Tem um psicólogo, que o nome dele é Léo Freiman, e ele fala muito isso, né? Que as mães chatas são importantes para o desenvolvimento da personalidade da criança. Isso. Então, o meu filho, ele fez Kumon desde os 4 anos. Então, todo dia ele tinha tarefinha, todo dia ele tinha um objetivo para cumprir. E o que eu acho legal no Kumon, importante dizer, quando ele começou o Kumon, eu não era orientadora ainda. Eu era só mãe. Então, eu cobrava dele, né? Que ele fizesse a tarefinha todo dia. E eu achava legal, porque no Kumon ele tinha uma meta, ele tinha um objetivo a cumprir. Então, é importante que até o final do mês, que até julho agora, né? Que é o objetivo, né? As medalhas do Kumon, ele esteja em determinado estágio. E o Kumon ajudava, né? Então, você tem que fazer tantas folhas por dia, tantos blocos. E isso ajudou muito a mim a entender, né? Como trabalhar com ele, metas diárias, e para ele hoje ser um profissional de sucesso. Porque, se você for pensar, ele tem 22 anos, ele já trabalha, ele já mora só, ele já tem independência dele. E eu sei que tudo isso foi consequência, né, de uma construção ao longo de toda a vida dele. Não é? E aí eu queria ouvir um pouquinho, né? Assim, puxando essa parte do RH, né? Como é que você trabalha esses jovens que chegam lá? Porque eu acredito que nem todos cheguem, né? Ah, todo ele é disciplinado, faz as entregas corretamente. Não, né? Como é que está essa geração? Né? Então, é um trabalho que eu acho muito satisfatório, sabe? É muito interessante você ver como as gerações interagem dentro da empresa, né? E a gente fala que a gente aprende com os filhos, e lá eu falo nas organizações que os mais velhos e os que, tanto na idade quanto de tempo de casa, porque tem uma diferença, precisam entender como é que os mais novos funcionam, né? E assim, uma coisa que a gente tem como disciplina, né, e que não tem para onde correr, porque isso é muito comum nas organizações, é horário. Né? Então as pessoas precisam entender que tem horário para chegar e que tem horário para sair. Inclusive no home office, né? Mesmo você estando em casa, isso. Mas você precisa ter um horário para cumprir em casa. Isso, porque tem organizações que você registra o seu ponto através do seu login na empresa, né? No sistema da empresa. E tem empresas que são mais flexíveis com isso. Você pode realmente, né, fazer o seu horário. Hoje já existe muito isso. Mas dentro das empresas, e quando a gente vai fazer um processo seletivo, por exemplo, hoje a gente já flexibilizou muito, e eu não vou ser tão rígida quando eu vou olhar a disciplina, porque naquele momento a pessoa pode não apresentar, mas ela também pode desenvolver dentro da organização, com a interação que ela tem com os outros que estão lá, né? Mas o mais importante dentro da organização, quando a gente fala de disciplina e de metas, é que a gestão que está à frente desse time diverso, ela saiba como lidar com cada um deles. Isso. Né? E a gente não pode tratar todo mundo como igual, porque as pessoas são diferentes. A gente precisa tratar as pessoas da forma com que elas são, mas de forma que haja uma unicidade, um equilíbrio na equipe. Né? E para a gente trabalhar metas, a gente sabe que meta está atrelada a um reconhecimento ou uma recompensa. Né? E a recompensa normalmente é porque você vai dar um bônus, ou você vai dar, sei lá, um evento que você vai ganhar, um ingresso para o show. Mas as pessoas gostam de reconhecimento, principalmente esse time novo. Né? Então, na hora que a gente fala, ó, você tem uma meta que é de vendas, de vender, sei lá, 10% a mais que no mês anterior.
E as pessoas conseguem isso. Quando você consegue valorizar, então você já está trabalhando de forma simples, sem precisar ser uma coisa chata, uma meta e um objetivo a ser criado. Isso. É verdade. E quando você estava falando, não é, assim, a disciplina a gente pode desenvolver, não é? Muitos pais às vezes chegam aqui para mim no Kumon, né? Porque o meu filho não é concentrado, o meu filho não tem disciplina, meu filho é muito bagunceiro. Mas tudo, eu tenho uma frase que eu falo direto aqui no Kumon. Nem sei se eu já falei para tu, Paulinho. Para mim, tudo na vida é treino. Sim. Então, se você treina, você consegue desenvolver em qualquer idade. Agora, lógico, se a gente já começa a fazer esse treino de disciplina, de concentração, desde criança, a tendência é quando ela chega, não é quando ela chega na fase adulta, ela esteja em outro patamar. Né? A gente vai desenvolver outras habilidades. Isso. Deixando claro, não que não é possível desenvolver na vida adulta. Muita coisa eu desenvolvi de disciplina né, na minha vida adulta. Mas se a gente olha para os nossos filhos, né? Poxa, o que é que eu posso fazer? Né? O que é que ele já pode fazer nessa idade? Depois, no final, vou dar até umas dicas para vocês, né? As idades, como é que a gente pode trabalhar em casa. Mas olhar para a criança e pensar, poxa, se ela treinar, ela vai conseguir. E acreditar. Muitas vezes eu noto os pais um pouco sem esperança, de dizer, eu não sei o que fazer, já tentei muito e não consegui. E às vezes a criança tem 5, 6 anos. Poxa, você tem até os 21 para desenvolver, né? E já está achando difícil. Não, tem que tentar e acreditar que vai dar certo, que vocês conseguem. Porque o meu mais velho, eu vou expor aqui uma... Não, o meu mais velho, ele levantava da cama e o lençol ficava pelo chão do quarto. Não é aquela pessoa que deixava a cama bagunçada, era outro nível, né? E hoje, e chegou um tempo que o quarto dele chegou a ser o quarto mais arrumado da casa, quando meu filho mais novo nasceu, né? Vocês sabem que nessa pequena em casa tem uma demanda diferente. E hoje ele mora só e a casa dele não é um caos, né? Mas isso não foi do dia para a noite. Foi porque mesmo eu vendo aquele lençol no chão, eu não deixava de dizer, Romerinho, pega o lençol, né? E acreditar, né? Um dia eu tenho certeza que isso vai fazer efeito. É aquele velho ditado, né? Água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. E você trouxe uma coisa muito legal, né? A importância da gente estabelecer metas, não é? Lá no ambiente de trabalho. E aí, como são as estratégias? Aí tu pense aí, né? Quais são as estratégias que são eficazes, que você nota para essa geração de hoje, que são mais eficazes para definir essas metas? Estou perguntando até para aprender também, né? Porque eu trabalho aqui no Kumon também com várias gerações. A gente tem de bebês a idosos, não é? Então, idosos não, né? Aqueles alunos mais experientes, né? Então, e é importante a gente aprender, né? Quais são as estratégias que você usa, né? Para poder envolver, né? Como você falou, na empresa a gente tem várias gerações, né? Tem a nossa geração, tem as gerações antes de nós, né? E tem as depois de nós. E como é que vocês desenvolvem metas? Porque eu penso assim, numa equipe, você tem lá, digamos, a equipe de vendas. Tem várias gerações ali dentro, né? Sim. Mas a meta, como é que você desenvolve uma meta para envolver todo mundo? E falar aí um pouquinho. Tá, vamos lá. Eu sou uma pessoa que sou focada em metas, eu gosto muito de metas. Ai, meu Deus, que maravilha. Né? E eu gosto de falar o seguinte, que a meta não pode ser aquela em que eu desenho o alvo, né? Porque tem gente que faz o seguinte, eu tenho uma meta para, sei lá, vender 10%. Mas eu não vou chegar a 10%, vou ajustar a meta, vou colocar 9%. Então, assim, é você indo lá e colocar, né, a sua flechinha no alvo. E meta não é isso, meta é um desafio, né? Essa geração é uma geração que gosta de desafio. Ela gosta de ser desafiada. É diferente, talvez, até um pouco da nossa geração, que acho que a gente ainda está na X, né? Somos da mesma idade. Exatamente. Né? Aliás, somos da mesma idade. Somos da mesma idade. Né? E temos filhos, inclusive, juntas. Quase da mesma idade, né? Enfim. Mas, e tem aquelas gerações que a meta para ele, acho que são antes da gente, meta é uma coisa muito difícil, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto como é que eu equilibro essas gerações, né? Talvez a meta que eu dê para a geração Y não seja a mesma meta que eu posso dar para uma geração X, né? E os desafios são diferentes. Então, acho que essa é a primeira estratégia que tem que ser analisada, né? A segunda como a gente sabe que tem muito mais geração X, aliás, Y dentro das organizações, né? Essa mão de obra está chegando nova, muita gente querendo crescer, mas não sabe como muitas vezes. Exatamente. Né? E talvez ele até tenha
sido trabalhado em casa com essa parte de disciplina, de metas, mas talvez não com essas palavras. Então, ele não sabe que está tendo metas e que está disciplinado em alguns momentos, né? E é a gente trazer essa palavra à tona, porque quando a gente fala ela, as pessoas entendem o que é que a gente está pedindo, né? E para a geração mais nova, a geração Y, a geração millennial que está chegando, são gerações que gostam de desafio. Então, eu preciso entender qual é o desafio, o tipo de desafio para aquela pessoa ou para aquele time, porque, novamente, tem uma equipezinha, tem um grupinho que gosta de trabalhar em parceria, que vai fazer a diferença para que eles corram atrás. E, claro, tem que ter o que eu chamo nas organizações, que isso faz parte da cultura, de rituais, né? Atingiu a meta, a gente tem que fazer um ritual de celebração. Sim. Né? Pode ser um reconhecimento, pode ser, vamos sair para almoçar, vamos sair, né? E, claro, a meta, ela vai ter uma contrapartida depois, né? Eu vou te dar algo também. Né? Claro que a gente não pode trabalhar só com esse olhar de que você só vai ganhar se você bater meta. Não é isso. Até para a gente não estimular uma competição que não seja saudável dentro da empresa. Mas eu preciso dar algo. Né? E aí é uma leitura muito clara que a gente tem que ter do ambiente e dos times que estão ali trabalhando organizados, né? E unidos. Isso, o que eu acho legal é que essa mesma motivação, digamos, essa mesma celebração, é importante que exista na família. Não é? Muitas vezes a criança está ali, faz a tarefinha do Kumon todo dia, né? Faz a tarefinha de casa e o pai por trás acha, é só obrigação. Né? Não elogia. Quando deixa de fazer, o mundo cai. Não é verdade? E é muito importante a gente celebrar os pequenos passos. É muito importante. O aluno passou de estágio. Mas foi tão pouquinho. Não importa. Ele passou de estágio, ele avançou um degrau. Vamos comemorar? Vamos comer um hambúrguer na McDonald's, comer um brigadeiro, né? Fazer um passeio diferente, bora andar na praia. Então, fazer algo para celebrar os pequenos avanços. Porque muitas vezes nós, como pais, nós temos o peso, né, de educar os nossos filhos. De pensar assim, poxa, ele tem que dar para alguma coisa, não é? Então a gente termina focando no que eu preciso melhorar nele, o que não é ruim. Mas a gente não pode esquecer de se alegrar com as conquistas dele. Que às vezes, para a gente, o aluno aprendeu a ler. Mas ler é tão simples. Para a gente, para uma criança desenvolver a leitura, é algo que envolve muitas habilidades, envolve uma construção enorme. Tem que celebrar. Mas ele só está lendo uva, bola, mas já desenvolveu a consciência fonológica. Exato. Tem que celebrar, não é? Então a gente precisa se alegrar com as pequenas conquistas dos nossos filhos, porque para nós são pequenas conquistas, mas para eles não. Para eles é algo muito, muito, muito importante e que exigiu muito esforço da parte deles. E eu penso, Pauline, não sei, né? Quero compartilhar, que ter disciplina e ter rotina para essas conquistas é muito importante, não é? E eu queria ir um pouco para o teu lado pessoal agora, né? E pensar assim, foi necessário você ter disciplina? Foi necessário você ter rotina? Não é? Como foi para você chegar onde você chegou? Porque há mais de 10 anos, né, nesse meio corporativo de gestão de RH, né? A gente não compartilhou aqui, né? Mas você hoje é gestora numa empresa lá em São Paulo, né? Então, estamos aqui em Olinda, Pernambuco, né? Mas você gera uma empresa lá em São Paulo, né? Então, foram muitas conquistas ao longo de toda a sua carreira profissional, né? Como a disciplina, a rotina, ela te ajudou a chegar onde você chegou. Foi necessário? Rotina, disciplina? Foi. Se não tivesse sido, eu não estaria onde estou. Olha. Né? Mas, sabe uma coisa que eu acho legal de compartilhar? É que, às vezes, quando eu falo em casa, né? Falando da vida pessoal, eu falo, mas meu filho, ele tem que ter disciplina, ele tem que ter rotina, ele tem que ter metas. E às vezes, né, imagina que ele é filho único, né? Então, assim, aí todo mundo começa, mas ele tem que flexibilizar, né? Porque na cabeça das pessoas a gente está sendo muito rígido com o filho. Mas muitas vezes a gente está só organizando a vida dele. Porque mais na frente a vida vai cobrar, isso é fato. E hoje eu vejo isso quando a gente está dentro das organizações e quando a gente está fazendo muito processo seletivo, né? Tenho certeza que todo mundo que está assistindo, e você também, já ouviu a gente dizer, né? Todo mundo fala, a gente contrata por técnica e demite por competências. E todo mundo fala isso. Quando a gente fala de competências, a gente não está falando que eu não desenvolvi a habilidade para treinar, para trabalhar com inteligência artificial, por exemplo, que é o que a gente está vivendo hoje.
Mas é porque algumas competências que para as organizações são importantes, talvez eu não esteja apresentando. Uma delas, por exemplo, é a disciplina. Né? Disciplina, por exemplo, de usar o crachá todos os dias, quando eu chego na empresa. Né? Por isso que a gente, quando vai para o âmbito familiar, e você trouxe uma coisa muito boa que é, eu preciso também celebrar em casa. Porque na hora que eu faço isso, também em casa, o meu filho ele vai para o mundo com um olhar diferente. Ele vai para o mundo com segurança de que ele é capaz. Porque muitas vezes dentro da organização, quando a gente vê, as pessoas elas não têm segurança de que elas podem fazer aquilo, mas porque elas também não vivenciaram isso em casa. E na minha vida eu vivenciei isso. Né? A minha família, eu não escutava a palavra, é disciplina que eu estou passando para você, é meta que eu estou passando para você. Mas na hora que alguém me perguntava, o que é que você imagina que você vai ser? A partir dali eu já estou traçando uma meta. Né? E mais que isso, são os exemplos. A família, né, os pais, o irmão mais velho, sempre é o exemplo das pessoas que estão chegando e que estão começando. Então, na hora que eu vejo que eu tenho um referencial que tem disciplina, sem que ele precise me dizer que é disciplina, e metas, eu começo a trabalhar aquilo na minha mente. E aí eu começo também a querer ter a mesma história, muitas vezes. Né? Então, assim, a minha disciplina sempre foi muito grande. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a estudar muito cedo. Eu sempre soube que eu queria fazer administração, embora a administração não fosse o curso que todo mundo, né, imagina que é o melhor curso do mundo, né? Mas eu tinha uma paixão muito grande, eu adorava falar de empresas, né? E eu sempre dizia, né, que eu ia ser uma executiva de negócios. Olha aí, essa era a minha meta. E eu dizia, eu vou estar em vários lugares trabalhando, eu não vou trabalhar num único lugar, eu vou estar sempre em aeroporto. E essa é a minha vida hoje. Né? Pelo menos 2 semanas no mês eu estou em viagem para estar em São Paulo, né, administrando uma empresa, né, claro, parte da empresa, porque somos todos, né, uma empresa grande que todo mundo se ajuda, né, e que tem várias gerações, inclusive, né, e várias naturalidades também, né, tem pessoas de vários estados do Brasil. E cheguei onde eu queria, mas eu também criei uma meta e eu sabia que para alcançar aquela meta, alguns caminhos eu precisava percorrer. E aí eu coloquei eles como minhas metas de curto, longo e médio prazo. Né? E cabeça de administrador, que já quer ser administrador desde pequeno, já pensa assim. Já. Né? Mas a gente também trabalha isso em casa lá com meu filho. Eu falo, qual é a sua meta de curto prazo? Às vezes ele me diz, é comprar um Lego. Parece ser muito pequeno pra gente, como você falou. Mas para ele, guardar o dinheiro dele para comprar aquele Lego que ele quer, ele está conquistando algo que ele sonhou. Né? E eu trago um outro exemplo que para mim, eu acho que o momento que a gente está vivendo é um dos melhores, que são as Olimpíadas. É verdade, tem né? Tem muita coisa e muito exemplo legal. Eu estava falando com meu filho, a gente vem acompanhando os jogos, né? Eu e ele. Tudo que acontece a gente está acompanhando, a gente está acompanhando o quadro de medalhas. E aí uma das coisas que a gente assistiu por completo foi a skatista Raíssa. Isso. Né? E assim, a forma com que ela ganhou a medalha foi a primeira medalha do Brasil e ele ficou super triste porque ela não ganhou o ouro, né? E aí eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha só, filho, primeiro passo, saiba que ela traçou uma meta porque ela queria chegar na Olimpíada. Ela chegou. Ela é a terceira melhor do mundo. Foi um objetivo que ela construiu na vida dela, ela traçou aquela meta e ela treinou para isso e tem todo um preparo. E para isso exige muita disciplina, porque ela todo dia deve treinar, e é por isso que você estuda todo dia. É por isso que você tem atividade todo dia, porque isso é um caminho, uma jornada que você está construindo para o seu objetivo maior lá na frente. Que talvez, na idade deles, eles não saibam ainda qual é esse objetivo. Exatamente. Mas quando eles descobrirem, boa parte da jornada já vai ter sido caminhada. Porque o que quer que eles queiram fazer, eles vão precisar ter um conhecimento. Exato. Né? Ter conhecimento de matemática, português, do que quer, vai precisar ter esse conhecimento. Raciocínio lógico. Né? E vão precisar ter disciplina. Não importa, pense aí qualquer profissão, né? Eu vou querer ir para a área de TI, porque eu não tenho hora. Como assim não tem hora, né? Você não pode precisar bater o ponto de 8 horas, mas você tem que cumprir uma carga horária, você tem que entregar os seus projetos, né? Então existem objetivos. Existem. Né? E você treinando isso desde criança, né, com certeza faz toda a diferença. Toda a diferença. E você trouxe uma coisa que eu achei muito legal, a questão do exemplo. Né? Muitas vezes a criança ela chega aqui, aí a família diz assim, porque ele ainda não lê. E eu pergunto, mas vocês leem em casa? Como é o volume de leitura, né? Vocês têm momentos de leitura em família? E às vezes a família não.
né? Então é muito difícil para a criança desenvolver o hábito de leitura quando a família não lê, quando os pais não leem, quando ele não tem contato, não olha assim, poxa, meu pai lê, sempre estou vendo meu pai com um livro, né? Então você cria aquele desejo, mas o pai não faz, né? Ah, o meu filho não é bom em matemática, né? Mas como é que você introduz a matemática no dia a dia da criança, né? Quando você vai no cinema, você pergunta para ela, né? Se eu comprar um ingresso são quantos? E comprar 2? Pois é. Então, como é que você envolve a criança nesse dia a dia? Então, isso faz toda a diferença, não é? A criança olhar para a gente, para nós pais, né? Como um referencial, né? E se a gente perceber assim, eu percebo muito. Minha filha mandou até um postzinho para mim esses dias no Instagram que dizia assim, mais ou menos assim, eu vendo minha mãe reclamar dos mesmos defeitos dela. Não é? Então, muitas vezes, nós cobramos coisas dos nossos filhos, né, que nós não estamos dando exemplo naquele momento. E é algo que a gente precisa se avaliar. Meu filho não gosta de ler. Será que eu estou lendo em casa? Não é? Não é que eu vá deixar de cobrar a leitura, mas talvez eu precise mudar um pouco a minha atitude. Meu comportamento, não é? Eu reclamo que meu filho só chega atrasado. E nas festas de aniversário, né? Como é que eu chego? Não é? Então, a gente procurar se reavaliar para que nós sejamos exemplos para os nossos filhos. Sabe uma coisa muito interessante, Karine, que eu vejo quando a gente fala da vida familiar, né? E quando a gente fala de metas, muitas vezes os pais, e essa é uma consciência que é necessário ter, porque tudo que a gente vive com os nossos filhos, eles levam para as organizações. Isso é mais do que comprovado, né? É importante o pai entender que a meta não é dele. O objetivo não é dele, é do filho. Perfeito. E às vezes a gente traça uma meta, que é uma meta que, para aquela criança, ela não tem como atingir, é inatingível. Metas inatingíveis, elas só causam frustração. Exatamente. Então eu preciso entender que a meta do meu filho, ele tem que desenhar. Né? Você trouxe isso muito legal, assim, o meu filho não lê. Mas qual foi a meta que eu desenhei com ele? O que eu falei para ele sobre o que é gostar de ler? Né? Porque ele vai dizer, eu falo para meu filho muitas vezes, eu adoro ler, né? Todo mês eu compro livro para mim e para ele. E todas as noites a gente lê antes de dormir. E aí eu falo para ele o seguinte, Miguel, quantos livros você quer ler esse ano? Pense, porque aí você me diz e aí a gente vai comprando. Ele vai traçar essa meta, porque eu sei a importância da leitura e da análise crítica do que você está vivenciando. E a leitura traz isso, né? Mas eu noto também nas organizações que muitas vezes as pessoas chegam frustradas por metas porque as metas são dos pais. As metas não são deles. E aí eles não vão conseguir atingir. Aí gera uma frustração que gera insegurança. Então, na hora que você fala de meta, às vezes, na organização, a pessoa já tem tanto medo porque ela nunca conseguiu lá atrás, que ela não consegue evoluir. Né? E por isso que o exemplo, quando eu não preciso falar, eu só preciso fazer. Né? Ele vale muito mais. Tem até uma frase de um pensador, eu não lembro agora, que ele diz assim, as suas atitudes estão falando tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Né? Então, muitas vezes a gente fala, mas quais estão sendo as nossas atitudes, não é? E traçar metas compatíveis com a capacidade de cada criança, né, é fundamental. Não é? Isso foi algo que assim, me chamou a atenção antes de eu ser orientadora do Kumon, quando eu botei o meu filho para iniciar o Kumon, porque ele tinha algumas dificuldades, não é? Mas só que a meta que vinha para ele não era uma meta de acordo com a série escolar, de acordo com o que eu como mãe queria. Era de acordo com o que ele conseguia alcançar. Então o Kumon trabalha muito isso, a criança de forma individual. O que é que ele consegue alcançar? Né? Não é o que a preguiça dele consegue alcançar, não. Né? O que é que a gente olha para ele e diz, poxa, eu sei que ele consegue. Eu sei que ele consegue dominar a tabuada, eu sei que ele consegue fazer cálculo de cabeça, eu sei que ele consegue ler. E aí a gente, de acordo com a capacidade daquela criança, ir desenvolvendo pequenas metas para que ele consiga atingir o objetivo, não é? E que a gente vá celebrando, né? As pequenas metas e o grande objetivo. Né? Então é bem... Isso que você falou é muito interessante, porque... e você falou, não é a meta da preguiça dele. Exatamente. Mas, do mesmo jeito que a gente não pode pensar que é uma meta inferior aos outros alunos. Né? É a meta que a gente começou falando de diversidade. Exatamente. Né? É entender o outro como ele é e o que ele pode entregar. Isso. E se eu vejo que ele está entregando, aí sim eu vou aumentando aquela meta. Isso, exatamente. Porque a meta ela não precisa ser estática.
A Ela vida não é estática, né? exatamente. Então, assim, eu posso ir evoluindo à medida que eu vejo que aquele aluno, no seu caso, que o meu profissional lá dentro da organização Exatamente. entrega mais. Porque, na verdade, a gente falou de desafio, meta é desafio. Então, na hora que ele entende que aquele desafio ele já conseguiu, ele quer outro maior. É E aí verdade. você vai construindo essa mentalidade de vencer, de atingir, de correr atrás. E isso faz uma diferença enorme nas empresas. Eu asseguro de verdade. Ai, Pauline, o nosso tempo está chegando no Pena. finalzinho. Foi ótimo, fiquei muito feliz. Aprendi muito com você hoje É que aqui. aprendi. E eu queria fazer um bate-bola bem rapidinho Tá contigo, bom. tá certo? Vamos lá. Uma lembrança de infância. Ai, uma lembrança da infância. O primeiro livro que eu ganhei, esse eu nunca esqueci. E qual foi? Já que. Olha, foi um livro que eu até hoje tenho ele já tá bem velhinho, que era Bilila, a Tartaruga Infeliz. E ele falava de diversidade. Eu nunca imaginei isso, porque ele falava da tartaruga que sofria porque tinha o casco duro e dos animais com pelos. Imagina que me voltei toda para a área de diversidade nas organizações, Já olhando pensou? essas diferenças. Que coisa, E não foi é? uma professora que me deu, eu nunca esqueci. Um livro que todos deveriam ler. O Poder do Hábito. Excelente mesmo. Um conselho para pais e educadores. Enxergarem seus filhos como eles são e não valorizarem o que eles acham que é ruim neles, Isso. né? Mas fazer com que eles enxerguem quantas coisas boas eles têm, que eles levam isso para as organizações. Um exemplo de sucesso na educação. Um exemplo de sucesso para mim é Paulo Freire, né? Assim, não existe outro, né? Mas também tem outras pessoas assim da minha educação mesmo que foram grandes exemplos. Essa minha professora, que foi quando eu aprendi a ler, né? Que era a tia Naí. Eita! Né? E eu nunca esqueci dela, ela foi um exemplo para mim. E uma palavra que define educação para você. Transformação. Eita, foi a palavra que veio também no meu coração agora. Pauline, olha, muito obrigada pelo seu que tempo. Eu sei que agradeço. você tem uma agenda super difícil, mas foi um prazer Prazer ter foi você meu. aqui com a gente. Prazer foi meu, pode ter certeza. Eu que agradeço.